Eu, hoje à noite, quero falar um pouquinho do que está em João, capítulo 18, lá no versículo 17. Esse capítulo 18, ele vai trazer o dia em que Jesus foi levado a julgamento. E lá diante de Pilatos, Jesus vai dizer algumas palavras para Pilatos que vai impactá-lo. E eu então quero, junto com vocês aqui numa meditação, nós voltarmos a esse dia e tirarmos dali algumas lições para a nossa vida, conforme Deus nos der graça nesta oportunidade. O tema do que eu quero falar nessa noite é: quem é da verdade, ouve a minha voz. Essas são as palavras de Jesus, que está lá no finzinho do versículo 37 do capítulo 18 de João. Lá no capítulo 18, versículo 37, Jesus vai terminar falando isso para o Pilatos. O Pilatos questiona se ele é rei, nós vamos ver isso aí, e ele sai com essa: olha, quem é da verdade, ouve a minha voz. Aqui já dá para nós pararmos e refletirmos, que é o final de tudo que vou falar. Eu sou da verdade? Você é da verdade? O Pilatos vai fazer perguntas para Jesus, mas não vai esperar a resposta. É interessante porque algumas pessoas fazem perguntas, mas não esperam resposta. Mas Jesus deixou aí um item a ser refletido, meditado. E eu quero então com vocês hoje aqui falar um pouquinho dessa visão. A verdade, se eu sou da verdade, se você é da verdade. Como introdução aqui, imagine só, um tribunal, e tem o juiz e aquele que vai ser julgado, o acusado. Está ali posto o tribunal. De um lado está Pôncio Pilatos, governador romano, responsável por atender os pedidos da população, entre aspas, porque isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, né? De vez em quando sai aí reportagem: o Brasil quer isso. O Brasil é lá meia dúzia de gente, entendeu? Não tem nada a ver com o Brasil, né? Porque a população de Itajaí quer aquilo. Aí você vai ver a população de Itajaí nem opinou a respeito. É lá mais meia dúzia que estão no comando de alguma coisa, que querem fazer aquilo por conta deles, né? Diante de Pilatos foi levado Jesus por uma ânsia e desejo dos sacerdotes de Israel. Os homens que eram para cumprir a lei, os homens que eram para ensinar o amor, os homens que eram para viver dentro dos padrões divinos, que eram para ser luz para as nações da terra. Os mestres dos israelitas, os sacerdotes, que eram para ser o exemplo para todos os povos, se corromperam tanto que pegaram Jesus, o Cristo, o inocente, entendeu? O que só andou fazendo bem, o que não queria posição terrena, o que não buscava título, aquele que não tinha nenhum desejo de materialismo, o despossuído, o livre, o liberto, o libertador, aquele que podia ensinar todos eles. Ao invés deles querer aprender, ficaram invejosos, ficaram com o coração cheio de malignidade e pagaram testemunhas falsas para levar Jesus ao tribunal de Pilatos, que nesse tempo, sendo um governador colocado por Roma, Pôncio Pilatos era também o juiz que definia as causas quando os próprios judeus não resolviam as suas causas, já que toda a nação de Israel estava sujeita ao domínio de Roma. Então levaram Jesus, levaram ele até Pilatos. E
quando chega lá, porque eles vão acusando, ele diz que é rei. Porque eles não tinham como acusar Jesus de outra coisa, eles fizeram um esquema para acusar Jesus de que Jesus estava se levantando contra o Império Romano. Naqueles dias, dizer que é um rei, que está ali para reinar, que veio governar, era se colocar contra o Império. Então eles acharam essa brecha, porque Jesus tinha falado, o meu reino não é daqui. Então ele está dizendo que é rei, entendeu? E aí, vamos dizer para o Pilatos que ele disse que é rei. Aí o Pilatos vai comprar a nossa causa também. Só que o Pilatos ficou balançado, porque ele começou a conversar com Jesus. Nós podemos dizer assim que Pilatos gostou de Jesus. Pilatos teve carisma, entende? Viu carisma em Jesus e passou a gostar dele. Naquele momento ali, a Escritura diz que ele tentava soltar Jesus. Mas ele foi colocado numa prensa. E como todo político, todos, não precisa ser de direita nem de esquerda, todo político, ele tem a intenção de ficar no cargo, não perder o cargo. E entre justiça e ficar no cargo, ele fica com o cargo. Lamentavelmente é assim que funciona. Entendeu? Você vê na nossa nação mesmo a troca política, entende? O cara é do partido A, que fala mal do partido B, e daqui a pouco pula para o C, e o C e o B falam do A, e quando tu olha, aquele mesmo indivíduo foi para o A. O mesmo cara. O que era contra, o que debatia, o que apontava. Nós temos um caso, hoje, presidente e vice-presidente, que eram inimigos ferrenhos, entendeu? Mas isso só uma amostragem para o público. Porque quando serve aos seus interesses, eles não são inimigo coisa nenhuma. Eles fazem parte da mesma cúpula. Eles estão lá nas altas camadas, entende? Para favorecer a si mesmos. E diante do quadro de favorecimento, então se une. O que era contrário, o acusado e o acusador. Aquele que estava a favor e o que estava contra, de repente estão tudo no mesmo cesto, entende? Usufruindo dos mesmos benefícios. Isso é o político. Eu estou só fazendo um histórico político. E como eu disse, quero deixar bem claro aqui, não estou fazendo crítica a A ou a B diretamente. Eu estou dizendo que o mundo político funciona assim. E dentro do mundo político não tem como nós ter lado ou escolher alguma coisa, porque vai acontecer como eles projetam que aconteça. E quando você pensa que escolheu o lado melhor, você de repente vai ver que está unido com o outro lado. É uma tesoura que funciona perfeitamente, e é assim que é, e não é de hoje. Nos dias de Pilatos, o Pilatos vê inocência em Jesus, entendeu? Mas tem a pressão religiosa. E hoje não está assim? Tem a pressão religiosa. E a pressão religiosa é: se tu soltar ele, tu não é amigo de César. Opa! Pilatos agora diz: poxa, agora não é uma questão dele ser justo ou não ser justo. Agora é uma questão que, se eu calçar o pé aqui e querer liberar Jesus de Nazaré, essa turma aí vai mandar carta lá para o César, lá em Roma, e o César vai mandar a cavalaria toda aqui e eu perco o cargo. Eu perco a minha posição. Diante desse quadro, condeno Jesus o inocente. Essa é a realidade da política. Todo tribunal político é injusto. Você entende isso? Todo tribunal político é injusto. Quando fala em CPI, quando fala nessas coisas aí, ali tem injustiça. Nem perca tempo, porque aquilo ali não dá em nada. E quando dá, é para prejudicar algum inocente. Você está entendendo? Essa é a lógica da coisa. Então, há injustiça na política. Ponto. O Pilatos olha para Jesus e, então, forçado pelo argumento dos sacerdotes judaicos,
ele diz, então tu é rei? Tu é rei? E Jesus, muito sereno, muito tranquilo, olha que está toda uma turma ali falando, a turba está toda gritando, porque é assim, né? É a histeria. Quando o povo se une, tem histeria. Eu nunca gostei de passeata, de protesto, nunca gostei, não vou mesmo, ninguém nunca vai ver eu lá, entende? Eu não fui, não vou, nunca irei, morrerei e não irei, entendeu? É porque não suporto isso. E eu tenho uma percepção, onde tem muita gente aglomerada, o risco de morte é grande. Essa é a grande verdade. Onde se aglomera muita gente, em qualquer lugar que se aglomera muita gente, o risco de morte é grande. Até num ginásio para ouvir evangelho. Como assim, moço? É só dar tocar uma sirene lá e... Ó, tá pegando fogo. É capaz de um passar em cima do outro. Se matam tudo. Entendeu? Então, eu não gosto desse tipo de ambiente. Isso aí é problemático, entendeu? Então, a turma está lá, fora do tribunal, no pátio, gritando, entende? E blasfemando, xingando, falando palavrão, mas Jesus está naquilo que ele sempre foi. E por isso eu amo Jesus. Eu não o vi, eu não o toquei. Por óbvio, não me assentei na mesa com ele para comer o pão. Eu não estive na casa do Lázaro, da Maria. Não, eu não estive lá, mas eu amo Jesus como se estivesse. Eu gosto tanto de Jesus, cada vez que eu leio a respeito de Jesus, eu me aprofundo um pouco mais. E quanto mais eu me aprofundo no que Jesus fala, naquilo que ele propõe, naquilo que ele coloca como vida para cada um de nós, mais eu o amo. E alguém um dia disse, como é que tu pode amar quem não conhece? Eu disse, mas aí que tá, a gente consegue amar quem nunca viu. Conhecimento é uma coisa, conhece-se uma pessoa pelo que ela escreve, pelo que ela fala, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, pela sua história, entendeu? Por exemplo, meu avô materno, eu não o conhecia, eu não lembro dele, eu era pequenininho, tinha 2 aninhos de idade quando ele se foi embora, entendeu? Mas eu o amo, por causa de todas as histórias que a minha mãe e meu pai contaram para mim a respeito do meu avô, que ele me tinha, era o primeiro neto que a minha mãe deu a ele, e ele tinha todo um carinho por mim, entende? Eles contam as histórias e eu disse, puxa, o avô gostava de mim. E sabe uma coisa? Eu amo meu avô sem nunca tê-lo visto, ou ao menos ter a lembrança de tê-lo visto. Você entende? E isso acontece também em relação à pessoa de Jesus. Eu amo Jesus, amo pelo que leio dele, amo pelos testemunhos que recebi dele, amo pelas escrituras, amo por aquilo que carrego em mim mesmo, porque hoje ele é pura consciência no meu coração. Então eu o amo pela consciência que adquiri a partir da luz grandiosa desse ser magnífico chamado Jesus. Que bênção! Aparecestes. Então, amado, nós amamos ele, porque esse amor dele por nós se manifestou em seus atos, seus gestos, suas palavras, aquilo que ficou registrado de sua postura. E quando eu olho para aqui, no dia do seu julgamento, ele continua sereno, tranquilo, governando a sua própria alma, na luz do divino, se pronunciando com mansidão, quando havia bravatas e maldades nos seus algozes. Ele não trocou mal por mal, ele não trocou ódio por ódio, ele não trocou vingança por vingança. Não, ele serenizou a sua alma, pacificado, como sempre foi. O Cristo simplesmente olha para o Pilatos e diz, tu dizes que eu sou rei. Que o Pilatos diz, tu é rei? Ele diz, tu dizes, tu que está falando. Tu estás falando que eu sou rei. Agora eu vou te dizer uma coisa, Pilatos. Eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade.
Olha que coisa interessante. Ele disse: eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Na continuação do texto, o Pilatos, entende? Ele faz a pergunta e o texto continuando, ele diz que o Pilatos se retirou. Em outras palavras, o Pilatos faz a pergunta, mas não quer a resposta. Porque já tinha determinado, entende, que não podia liberá-lo mais. Não podia. Então ele faz a pergunta: o que é a verdade? E antes que Jesus respondesse, ele se retirou. Foi lá conversar com a turma de novo. Foi lá conversar com os sacerdotes. Foi lá ouvir o que a multidão dizia. E é daí que vai surgir aquele: solta Barrabás, solta o bandido. Olha o que a multidão faz. E ainda tem gente que diz que a voz do povo é a voz de Deus. É coisa nenhuma. Desde quando que a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo é a voz da idiotice. Entendeu? Da ignorância. Vou ensinar uma coisa para vocês hoje à noite que eu já aprendi faz algum tempo. Quando todo mundo estiver indo para um lado só, você faz a volta, entende? E vai para o outro lado. Quando você ouvir todo mundo está fazendo, é porque não presta. Pode ir por mim. Porque tem mentira, porque tem precipitação, porque tem engano, porque é uma tendência do povo ser gado. E como o gado andar às cegas. É simples, é só você fazer uma experiência. Vai você, o seu menino, a sua menina ali na praça, e de repente diz assim: corre, e sai vocês dois correndo. É uma multidão que vai correr junto, sem saber por quê. Entendeu? Pode fazer uma pegadinha que você vai ver isso. Isso é só para ver como a maioria das pessoas são influenciáveis. Entendeu? A maioria. Então, a grande massa sempre esteve do lado errado. As histórias bíblicas, elas estão registradas para nos trazer luz nesse sentido. Então, quando todos criticar você, achar que você é diferentão demais, que você está num caminho equivocado, e eles estão tudo contra, aí você está certo. Você está certo. Se quiser falar de economia, nós podemos falar também. Vê onde todo mundo está investindo hoje. Onde é que está todo mundo? Está todo mundo investindo em ouro. Cai fora. Cai fora. Porque se está todo mundo indo investir em ouro, vai cair o ouro. Vai baixar o preço. Entendeu? Ah, mas está todo mundo correndo do Banco do Brasil. Ações do Banco do Brasil não valem mais nada. Compra. Compra. Mas tu estás doido, tu estás ensinando ao contrário. Mas esse mundo está invertido. Este mundo dual está vivendo, na sua dualidade, a inversão dos valores. Quando todos vão para lá, vem você para cá. Quando todos vier para cá, vai você para lá. Porque você vai se dar bem. A multidão lá no lado de fora do tribunal, toda gritava para o Pilatos: solta Barrabás, solta Barrabás. Poxa, Barrabás era o ladrão, era o líder do PCC, o Barrabás era o líder do Comando Vermelho, entendeu? Era o Fernandinho Beiramar da época. E agora está ali Jesus, o justo, e a turma dizendo: não, prende Jesus, mata Jesus, solta o Fernandinho, solta ele. Ei, você está vendo como a multidão é? Mas por que a multidão é tão manipulável e tão induzida? Porque a maioria das pessoas buscam seus próprios interesses, e os sacerdotes distribuíram dinheiro do dízimo israelita para testemunhas que falasse contra Jesus. E aí, por causa de uma pitadinha, uma moedinha, por causa de um pedacinho de pão, por causa de algo passageiro, entendeu? Eles deixam de ser justos, deixam de amar a paz, deixam de querer o que é bom, trocam o que é bom pelas coisas que não têm valor e que são más. É isso que acontece. Ora, amados, Jesus nesse dia, então diz para ele, diz lá para o
para o Pilatos: olha, Pilatos, eu vim para testificar da verdade. O Pilatos não sabe nada de verdade. Diz: e o que é a verdade? Nesse diálogo, o ungido, o Cristo, revela que verdade é reinar através do convencimento e não do domínio. Ele veio reinar, sim, mas ele veio reinar nos corações. Ele veio reinar dentro da consciência humana. Você entende que tudo que Jesus fez não era para o lado de fora do indivíduo? Ah, irmãos, mas ele curou o paralítico, ele curou o cego, e isso não foi físico? Sim. Naqueles dias, os sinais, veja bem, nós chamamos aí de milagre, mas a Bíblia chama de sinais. Os sinais e maravilhas que ele realizou tinham uma única finalidade. Então, olha lá, ele abriu os olhos do cego para mostrar que ele abre os olhos do entendimento. Ele levantou o caído, ele ajudou o caído a se levantar, para mostrar que mesmo estando caído, cada um de nós podemos nos erguer. Ou seja, Jesus usou da parte física da humanidade para elevar a consciência humana, a visão de que a vida é muito mais do que a matéria. A verdade, ela vai surgir exatamente aí. Verdade é sinônimo de realidade. E o que de fato é real em tudo que nós conhecemos? O que de fato é real? A realidade é o meu corpo? A realidade é essa casa? Não. A realidade é aquilo que perdura, aquilo que é eterno, aquilo que não pode ser consumido, não pode ser destruído. Quando Jesus vai trazer ensino sobre os tesouros que o homem deve juntar e acumular nos céus, céu, uma palavra para imatéria. Ele disse: ó, não ajunteis tesouros na terra. Em linguagem figurada, bíblica, ele está dizendo: não acumulem matéria. E aí ele ainda dá uma noção. Ele disse: a matéria, ela pode ser roída, ela pode ser corroída e ela pode ser roubada. Toda a matéria. Ele vai usar lá a imagenzinha do cupim, da ferrugem e do ladrão. Ele disse: então, não se preocupem de acumular tesouros na matéria ou tesouros materiais. Ele disse: porque eles vão acabar. E um dia você não vai tê-los mais. Entendeu? Você pode ser trilionário, e ter muitas seguranças, você pode ter um exército guardando você. Ei, tudo que você tem um dia vai sair das tuas mãos. Um dia vai se acabar. Não vai ser mais seu. Vai passar para outros. Detalhe, o Salomão diz que às vezes, Divaldo, passa até para uns que nem tem merecimento nenhum. Entendeu? É só uma das filhas casar com um lá que não presta e acabou. Cai bem na mão dele. Entendeu? É só um dos filhos casar lá com uma menina que é toda atravessada e pronto, acaba lá indo para a mão dela. Então, é disso que se trata. Para Jesus, os valores estão nos céus, na imatéria. E aí você entende, eu já ensinei aqui, vocês que estão há tempo comigo, que céus é só uma palavrinha para o reino interno da consciência. Se quer acumular tesouro, entesoure na consciência. Jesus chama-se, dá para acumular na esfera da consciência tesouros que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode roer e que a ferrugem não corrói. A verdade está aí. Os tesouros que eu carrego dentro de mim, os tesouros que estão na minha consciência, os tesouros que eu adquiri e que ninguém pode mexer. Entendeu?
Por que os apóstolos eram levados? E aí tem a história apostólica de apóstolos levados à prisão, maltratados, afligidos. Alguns dos nossos irmãos do primeiro século foram jogados lá na cova dos leões. Alguns foram queimados em fogueiras, em praça pública. E não dos nossos irmãos testemunhando, mas historiadores falando do imperador Nero, olhando os cristãos que estavam sendo queimados, mas tem um sorriso no semblante deles. Eles morrem cantando. Que negócio é esse? É porque eles tinham entesourado nos céus. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. As suas consciências estavam purificadas. Eles estavam tão iluminados pela verdade que deixar a matéria era uma viagem desejada. Era algo que eles queriam. O escritor aos Hebreus vai escrever de alguns deles e diz que a fé deles era tão viva, a confiança era tão grande e a sua fidelidade tão firme, que eles, cheios de coragem, alguns que diante do tribunal romano podiam ser libertos, disseram: não nos liberta. Porque não queriam voltar para casa, queriam ir com aqueles que já tinham ido primeiro. Você entende o que é isso? Isso é uma alma tão segura de si, tão conhecedora do seu próprio interior, tão firme no seu posicionamento existencial, tão conscientizada do caminho que a alma faz entre matéria e imatéria, que não tinham medo do que estava por vir. Hoje o que tu mais vê é crente, falou em Apocalipse, ele corre. Ó, nós vamos ter um estudo do Apocalipse semana que vem, ninguém vem. A maioria, ninguém aqui é hipérbole, né? A maioria não vem. Porque, irmão Adilson, eu tenho medo do Apocalipse. Entendeu? Falou em selos, trombetas e cavalos e cavaleiros. Entende? Meu Deus, eu não quero nem ouvir. Porque a maioria se sente despreparado para encontrar com Deus. A maioria não sabe o que é a verdade real. Não sabe. A maioria está como Pilatos. O que é a verdade? Afinal de contas, tudo isso que aprendemos, que meditamos, que falamos e vivemos, serve para quê? Seria isso só argumentação? Seria isso só filosofia barata? Seria isso uma nutrição realmente para a alma? Ou só palavras jogadas ao vento porque os ouvidos não se cansam de ouvir? O que é isso que fazemos? Eu vos digo nessa noite, as palavras de Cristo são vida. São mais, são espírito. Espírito é pneuma, é ruach. Ruach é sopro. Mas o sopro da criação, o sopro que energizou o primeiro indivíduo, o sopro que está em você desde o ventre da mãe, o sopro que te faz andar, agir para lá e para cá, se movimentar, que te faz deitar e levantar. Isso é pneuma. Pneuma é a vida de Deus pulsando em todo o planeta, em todo o cosmo, no visível e no invisível. É coisa extraordinária. E aí está a verdade. A verdade está lá. A verdade é o que somos lá dentro. A verdade é a realidade que carregamos em nós mesmos. A verdade é o eu sou. Isso é. Mas o Pilatos não esperou para ouvir. Ele não esperou para pegar a explicação de Jesus. Ele antecipou-se, perguntou e saiu. Eu tenho vivido com esse tipo de coisa. Muita gente vem e me pergunta: irmão Adilson, tal coisa assim, assim. Quando eu vou abrir a boca para responder, já faz outra pergunta. E quando eu estou tentando responder de novo, já estão dando resposta. Eles perguntam, eles respondem, eles começam o diálogo e eles terminam o diálogo. Não, eu disse, ele não quer aprender nada.
Não quero aprender nada. É simples assim. E está cheio disso. Eu convivo com isso diariamente. Irmão Adilson, o que tu acha do 7º selo do Apocalipse? Entende? E quando eu vou respirar para responder, ele já fala também da 7ª trombeta. Então, aí, poxa, já é outra coisa. Aí, enquanto vai conectar aqui, juntar os pensamentos aqui, o cara já vem lá. E Jesus vai vir num cavalo branco mesmo? Será que ele vem a trote, voando? Como é que é esse cavalo? Eu digo, Jesus. No começo eu ia para uma discussão, né, Jair? Eu discutia, disse, cara, agora, amadurecido, desenvolvido, consciencialmente, iluminado pela graça divina, eu nem discuto mais, eu deixo a pessoa cansar de perguntar. Quando ela fica cansada de ver que eu não estou falando, ela olha assim, tu não vai responder? Eu disse, tu paraste de perguntar? É assim que funciona. Parasse de perguntar? Porque não adianta eu responder. Você já respondeu pessoas que você respondeu, ela já está meditando outra coisa, ela nem escutou o que tu respondeu. Entendeu? Então, olha o que é o acelerar da mente por ausência de consciência no diálogo, nas relações. Entendeu? Foi exatamente o que o Pilatos fez. Tu és rei? Jesus, tu estás dizendo. Eu vim para dar testemunho da verdade. E ele disse, o que é a verdade? E saiu. Não quer nada. Se nós não levarmos as coisas a sério, seja o que for, se não levarmos a sério nossas interações, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos dons, nossos talentos, se nós não levarmos a sério a nossa reunião, se não levarmos a sério tudo na vida, não tem valor nenhum. É só um estágio materialista e um desenvolvimento de acúmulo de coisas que nos cansa, nos enfada, nos entristece e que nos leva mesmo, às vezes, até ter vontade de não viver mais. É assim. É o abismo, o poço, e isso é inferno. Inferno não é aquela coisa lá que contaram para nós, lá, bobagem, entendeu? A tradução correta da palavra inferno é sepultura, entendeu? Pegaram a palavra Hades e por aí afora e colocaram como um inferno que está lá, Deus fazendo porco no rolete, né? Alguns gordinhos que foram para lá ficou rolando no fogo e os magrinhos parecem espeto de asinha lá pura bobagem, né? Nada a ver. Entende? O Geena, mas o Lago de Fogo, a Geena, está lá. Entende? O Vale de Inom lá para dar testemunho de que o lixão de Israel, onde se queimava lixo dia e noite. O irmão disse, mas não é lá no céu, lá. Ei, que Deus é esse que vai fazer um trem desse? Só um doido, um maluco, entendeu? E o Deus Pai de nosso amado Jesus Cristo, que é também o nosso Pai, segundo o ensino do próprio Jesus, não é tolo, nem bobo, nem drogado, não é psicopata. Ele é a fonte de todo bem. É o amor, é a misericórdia, é a graça, é a bondade, é a manifestação da luz, onde vem lucidez. Entendeu? Ele é maravilhoso. Então nós estamos tratando dele aqui. Então não tem nada dessas coisas aí. Agora é inferno, sim, tem o inferno consciencial. Aquele inferno que o sujeito carrega dentro dele, por consciência ou por inconsciência. Por consciência, quando o indivíduo se enxerga, entende? E se vê tão ruim, tão mal, tão desprezível, que ele entra em desespero de alma. Entendeu? E nesse desespero de alma, ele pode chegar ao arrependimento. E se ele chegar ao arrependimento, ele vai à conversão. E a conversão nada mais é do que uma metanoia. Ele vai mudar de atitude, de mentalidade. Vai mudar de mente e, com a sua mente mudada, vai mudar de atitude, de comportamento. E aí chegou o que Jesus chama de reino de Deus. O reino de Deus nada mais é do que adquirir a consciência
da realidade, da verdade. Você está entendendo? Não tem nada fora daí. Não tem nada para perseguir fora desse ambiente. E, através da inconsciência, quando o indivíduo mergulha em seus desprazeres e angústias, em seus traumas, em sua insignificância, e não encontra luz para se situar dentro de si mesmo. Entendeu? Está aí os traumas, as personalidades múltiplas, né? De dupla às múltiplas, né? Então, está aí todas as doenças psíquicas que dentro das igrejas vão chamar de endemoniados. Ah, está endemoniado. Não está endemoniado, está doente, está em escuridade, está embaixo de um véu. E dentro desse véu, ele só tem a percepção das suas maldades. E como não vê saída, entra em profunda angústia, tristeza. Está aí o que é chamado de perdido. Ora, esse ser perdido não está perdido pelo lado de fora. Ele não está perdido porque ele está como o pródigo, que faz uma peregrinação para longe de si mesmo, ou para longe da sua casa, ou da casa de seu pai. Entendeu? Então, quando eles caem em si, olha, é interessante porque a recuperação do pródigo vai se dar exatamente dentro dessa palavra, caindo em si. Então, estava fora de si, estava em plena ignorância, caiu em si, adquiriu percepção de si mesmo. E ao adquirir percepção de si mesmo, disse: vou me levantar. Estava caído. Disse: vou me levantar. E vou ter com meu pai, vou buscar o meu pai, vou procurar o meu pai, vou conversar com o meu pai, vou para o caminho em direção ao meu pai. E aí começa a ensaiar como vai fazer isso, começa a planejar, e não fica só no planejamento, ele cai na real, aí conheceu a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele conheceu o seu próprio estágio momentâneo, e entendeu que podia migrar do seu estágio momentâneo para um estágio especial. Qual era o estágio especial? Aproximar-se do Pai, pedir ajuda para o Pai, pedir socorro na casa do Pai. Por óbvio, você está entendendo que aqui não tem nada a ver com igreja, né? Entrar e sair de um templo, de uma denominação. Isso aqui nós estamos falando de uma viagem muito linda, que é a viagem consciencial. Jesus está ensinando consciência. Jesus não está ensinando nada de materialismo. Não é o templo, não, nem o católico, nem a casa dos amigos, mas é o templo de Deus. O templo de Deus é quando eu me encontro em mim mesmo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus é em mim mesmo. A minha perdição é sair fora de mim. A minha perdição é ir para longe de mim mesmo. É não ter consciência do que sou, onde estou, em que estágio da minha vivência eu me encontro. Certo? Essa é a minha inconsciência. Aqui existe inferno. Aí o sujeito é infernizado. Não tem sujeito sofrendo na consciência iluminada. Só tem sujeito sofrendo na consciência onde há escuridão. O que eu chamo de inconsciência. Eu tiro da consciência geral. E aí é inconsciência. Porque quando eu tomo consciência de mim mesmo, quando eu me encontro, como o pródigo vai se encontrar com o pai, ao chegar, ele, ainda que tenha um monte de coisa para falar, ele descobriu uma coisa interessante. No encontro com o pai, não precisa falar nada. E eu diria que essa noite, a maior oração que se pode fazer é ficar em silêncio. A maior oração de todas não é a que eu falo, é a que eu silencio. Porque é no silêncio que eu vou ouvir a verdadeira voz de Deus. É quando eu silencio, quando a minha mente se aquieta, quando a minha consciência toma luz, recebe luz, e eu entendo que Deus não está longe, Deus não está fora, Deus não é algo distante da terra, mas Deus está presente e o seu reino está dentro de nós. Quando eu entendo isso aqui, é que eu paro. Poxa. E aí eu vou ouvir a voz dele aonde?
Eu já ouvi irmão dizendo, Deus falou aqui no meu ouvido. Ele pode até ter tido uma voz tão forte que parece que falou fora, mas não é, Deus está dentro. Deus não falou aqui no meu ouvido. Deus fala aqui na minha consciência, aqui dentro de mim. Como que ele fala? Como é a verdade a esse respeito? Ora, ele fala todas as vezes que eu vou fazer algo que não é bom, e lá dentro assim, não faz não. Sabe qual é o problema? É que nós aprendemos tanto a gritar, nós aprendemos tanto a esbravejar, nós aprendemos tanto a querer impactar os outros, que daí nós não discernimos a voz do Senhor, que é mansa e suave. É mansa e suave. Lembram do Elias? A história de Elias é um bom exemplo disso. Elias, quando foi para a caverna, andou em direção a um caminho que era dele próprio. Ele não foi dirigido pelo Senhor. Ele achou que a vida estava tão ruim, que as coisas estavam tão más na terra de Israel, que tudo estava perdendo sentido. Acabe tinha casado com Jezabel, Jezabel mandava no reino, Acabe já não tinha mais pulso, entendeu? Os sacerdotes do Senhor estavam todos abandonados e o que valia agora é todo o sacerdócio dos deuses de Jezabel. E o Isaías, ou melhor, o Elias, ele pega e sabe uma coisa? Vou para uma caverna. E foi, caminhou. Interessante que antes ele recebeu um alimento de Deus, força de Deus. Ele foi alimentado com uma comida que deu a ele energia para caminhar 40 dias e 40 noites. Já pensaram? Um pratinho de comida celestial. Suficiente para dar energia para caminhar 40 dias e 40 noites. E ele pega essa energia toda, e nós temos que ter um cuidado nesse sentido, ele pega essa energia toda e ao invés de fazer o que era bom, ele foi o caminho errado. Não basta Deus nos dar força. É preciso nós andar na luz de Deus para não pegar a força de Deus e andar no caminho errado. Quanta gente que Deus enche ele de força, de inspiração, de coisas boas, e ele pega e vai fazer coisa ruim com aquilo tudo. O Elias foi para o caminho da caverna. Lá na caverna, ele fica esperando a manifestação de Deus e de repente dá um ventão forte lá, entende? Um vendaval daqueles que quebrava madeira. E Deus vai falar. Esperou, Deus não falou nada. E aí tem aqueles que gostam muito do pentecostalismo, porque eles querem fogo, fogo, fogo. A igreja tem que ter fogo. O Elias teve um momento de fogo lá no monte. Ardia tudo e queimava tudo. E ele disse, agora Deus apareceu aqui. E de repente aquilo tudo se acabou em nada. Porque eu já vi de gente dando pulo dessa altura, falando língua estranha, rodopiando, fazendo aviãozinho, correndo dentro do templo. E quando saiu ali no portão, brigou. Foi uma discussão tola, brigaram tudo no portão. Fogo, fogo. Hoje foi fogo de Deus na igreja, irmão, mas não mudou nada na vida dele, não queimou nada. Não queimou nem a própria irmandade dele. Entendeu? Não vale nada. Você está entendendo? Mas aí, de repente, o Elias já está desanimado. No fogo Deus não estava, no vento Deus não estava. Aí diz que ficou uma coisinha bem suave. O Elias ficou quieto. É como se ele só pensasse assim, não entendo mais nada. Não estou entendendo mais nada. O que vai ser de mim? E ele para meditar. E no silêncio mental, a Escritura diz que veio uma brisa leve e suave. Sabe? Aquele ventinho gostoso. Nada de tempestade. Nada de fogo. Só suavidade. Aquela brisinha que faz com que o calor diminua. E aí diz que, no meio daquela brisa, uma voz mansa e suave. Deus falou. Deus fala quando nós nos calamos. Eu conheço irmãos que oram muito, sobem o monte e fazem tantas coisas, eles oram, jejuam. Mas alguns deles já disseram para mim,
Deus nunca falou comigo, Deus. E eu comecei a observá-los porque eram homens sinceros, mulheres sinceras, pessoas do bem. Nós conhecemos, Divaldo, alguns destes, irmãos antigos na igreja, pessoas queridas, mas, ó, Deus nunca falou comigo. E eu comecei a observá-los. E uma das coisas que eu observei é que eles vão para o templo e eles dobram o joelho e começam a falar e falar e falar, e eles ficam ali 1 hora de joelhos, eles não param de falar. Eles não escutam, eles só falam. Oração pressupõe um diálogo. Eu falo e paro. Silencio para Deus falar. Deus fala e eu ouço. E quando ele silencia, eu agradeço. Mas não é o que se faz. Entendeu? Porque não sei se por causa da cultura do catolicismo romano que a gente aprendeu, tudo é 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso, 200 oração de São Francisco, entendeu? Rodar o rosário 50 vezes, né? Então, a gente aprendeu assim, aí depois a maioria dos católicos se tornaram evangélicos, e aí eles não param de falar também, eles não oram mais o Pai Nosso, eles não, não que tenha nada errado se eles orassem o Pai Nosso, entende? Eles não rezam mais a Ave Maria, eles não usam mais o terço, mas se você fica perto deles, fala 1 hora sem parar, entende? Deus é isso, aquilo, aquele outro, a minha filha, o meu filho, a minha avó, a minha tia, a minha bicicleta, o meu passarinho, o cachorro, tá. Aí o pastor é obrigado a parar a oração, começa as canções, vão cantar, e tem aqueles que não param nem na hora de cantar. É aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí quando chega a pregação, tem os que não aprendem nada, porque chupa balarral, Siri anda lá na praia, e aquela coisa toda, entendeu? Não param, não fazem silêncio. E como não fazem silêncio, não ouvem Deus. Não ouvem. Não tem como ouvir. Não silencia. O que eu estou te ensinando nessa noite? Sossega a tua mente. Caia na real. E quando eu estou dizendo caia na real, conheça a verdade. Tudo o que você precisa não está fora de você. O que você precisa está dentro de você. Está aí, mora em você. Entendeu? Mora em você. Tem uma canção legal que é o Espírito Santo se move em você. Né? Quero que valorize o que você tem. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Ele mora dentro de você. A voz que tu precisa ouvir não é do irmão Adilson de cabelinho branco. Entendeu? Não é da irmãzinha de 80, 90 anos. Não é da irmã Helena. Não. A voz que tu precisas ouvir é a voz de Deus que se manifesta dentro de você mesmo. Oh, glória a Deus. E essa voz, ela não erra. Ela não falha. Todas as vezes que eu ouvi, eu fui bem-sucedido. Em todo o tempo que eu sirvo ao Senhor, por várias vezes, decisões que eu tinha para tomar, realizações que estavam diante de mim para ser realizadas, todas as vezes que essa voz disse, não faz, Adilson, eu não fiz. E aparentemente eu ia perder. Eu ganhei. Eu ganhei paz. Eu ganhei sossego. Eu ganhei alegria. E todas as vezes que lá dentro essa voz disse, meu filho, ou Adilson, às vezes me chama pelo nome. Eu creio que você também. Eu penso que tu, Vitor, algum dia ouviu lá dentro. Vitor, não vai por aí. E se você obedeceu, você foi bem sucedido. E depois aparece. Puxa, ainda bem
que eu ouvi a minha voz interior. Alguns vão chamar de intuição. Mas eu nessa noite quero chamar a verdade de Deus está dentro de você. Essa é a verdade divina, colocada, escrita lá dentro da tua consciência. Como nós aprendemos a viver muito para fora, como eu disse, é o que o outro pensa, é o que o outro acha. A maioria se veste pelo que o outro acha. A maioria se veste para o outro, não para si. A maioria faz as coisas para que o outro, para ser aceito pelo outro. E alguns, sendo aceitos pelos outros, não aceitam ser a si mesmos. Não se amam, não gostam de si mesmos. Olha só. Esquece isso tudo. Olha o que Jesus diz: conhecereis a verdade, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça-te a ti mesmo. A realidade na tua essência. Tenha conhecimento do teu eu, que é provido de tudo que tu precisas. Vocês sabiam que a falta de paz, né, é mental. A falta de paz é mental. Entendeu? E ela é resultado da inconsciência. A partir do momento que cada um de nós adquire consciência, então acha a verdade. E quando nós achamos a verdade, a realidade a respeito de nós mesmos, e tomamos consciência dela, nós vamos descobrir uma coisa. As coisas que nós achávamos que nos faltavam, não está faltando. As coisas que nós achávamos que não prestava, presta. As coisas que nós pensávamos que tinha que eliminar, não precisam ser eliminadas. As coisas que tínhamos ideia que tinha que ser buscada, está ali diante de nós. É mais ou menos como está escrito a respeito de Agar. Agar, a escrava de Sara e Abraão, que tornou-se mãe de um filho de Abraão. Ela é despedida um dia da sua casa, da casa de Abraão, e essa despedida não foi legal, foi uma coisa dolorida, entende? Muito doída para Abraão. Afinal, Agar levava em seus braços o menino Ismael, que era filho do Abraão. Aliás, o seu primeiro filho. Seu primeiro filho. Mas o Senhor orientou Abraão. Abraão, deixa aí. Manda ela. Leva. Mais tarde nós vamos descobrir aí os árabes. Povo poderoso, rico, extraordinariamente abençoado. Agora, nos acordos de Abraão que estão sendo realizados, os árabes vão ter evidência junto com Israel, entende? Em todo o mundo. É a bola da vez deles. Entendeu? A bola da vez é deles. Eles vão ser a ponta aí. E lá atrás, 3.500 anos lá atrás, Deus disse para o Abraão: pode deixar aí. Pode deixar. Vai estar tudo certo. Porque tem coisas que nós não queremos largar porque achamos que vai ser muito ruim para nós. E nos falta confiança para dizer, vai. Às vezes nós queremos ficar com a coisa ali e aí só nos atribulamos. É conflito, é confusão, é tristeza, é lágrima. Entendeu? São dores. E tem hora que para cessar isso aqui é preciso deixar ir. E Agar foi. Agar também está indo embora. Eu sempre que leio esse texto, eu fico imaginando a forma como ela está indo, né? Que dor, que angústia, que tristeza. Ela teve um momento na casa de Abraão que ela era rainha. Entendeu? O seu menino é o filho, é o herdeiro. Não tinha outro. Mas agora chegou um outro herdeiro, né? E ela é obrigada a ir embora. Lá vai ela, tão atormentada pelos problemas, tão cheia de dores, psicologicamente tão afetada,
que ela já não enxergava mais nada direito. No caminho, ela larga o menino embaixo de um arbustozinho lá e se afasta, na expressão bíblica, 1 tiro de pedra. Entendeu? Se afasta lá. Uns 50 metros, 30 metros. Se afastou. E se põe a chorar. E sabe o que ela via? O que ela enxergava? Olha a ilusão. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a mente nos ilude. A mente, ela fica sombreada pelas circunstâncias do momento e ilude completamente nós. Por isso que todo o ensino de Jesus nos chama para viver consciência. Nós não temos que é mental. Não. A nossa mente, ela é para trabalhar na luz consciente. Ela tem que ser dirigida pela nossa consciência. Senão nós vamos ter equívocos. Como se diz numa gíria popular muito antiga. Vai se pôr os pés pelas mãos. Vai haver confusão em nós. Agar fez confusão. O menino vai morrer. Porque acabou a água. Ele disse: o menino vai morrer. E não é incrível que ela para bem perto de uma fonte de água? Só que ela não vê. E ela fica chorando, ao ponto de Deus ter que mandar um mensageiro. Você vai ler na sua Bíblia, está anjo. Anjo é mensageiro. Não é um bichinho que vem andando lá do céu, voando. Entende? Não é um anãozinho com asa. Também não é um sujeito lourinho, alto, cabelinho encaracolado. Não, é um mensageiro. Um mensageiro. Joga a mística fora e vai para a realidade. Um mensageiro apareceu para ela. E era um profeta. Ele trazia uma palavra de Deus para Agar. E o que me chama a atenção em toda essa história é que ela está tão cega. E aí, quando eu estou falando de cegueira, cegueira mental. Ela está tão perturbada, tão incomodada, que ela não vê a água. E o mensageiro chega e diz assim: por que está chorando? O meu filho está sem água. Não. Aí, olha, eu gosto das expressões quando ela vem da consciência espiritual. Olha a expressão. Era um menino, não é? Mas ele fala assim: o moço não vai morrer. O moço não vai morrer. Não vai morrer. E tem um detalhe. Ele também é filho de Abraão. Para aí, se ele é filho de Abraão, Deus não prometeu abençoar a descendência de Abraão? O que o mensageiro está dizendo é assim: ele também é filho de Abraão. Logo, ele está incluso em todas as bênçãos que Deus deu para Abraão. Abençoarei a tua descendência grandemente, entendeu? E serão tantos como as estrelas do céu. Então, agora o mensageiro começa a clarear a mente de Agar. E quando ela toma consciência, é verdade, Abraão tem promessa. O meu menino é filho do Abraão. O menino está incluso da promessa. Então o menino não vai morrer, não. Quando ela toma consciência da situação, aí o mensageiro olha e diz: eis a água aí, ó. Isso é que é, né? Chorar perto da fonte. Lamentar, achando que vai morrer de sede com a água bem no pé. Você está entendendo? Olha o que a inconsciência faz no indivíduo. Então, todas essas histórias, elas estão ali contadas para estimular a nossa fé. Entendeu? Deus é conosco, Deus está presente. Ainda que você não veja, ainda que você não enxergue, ainda que você não consiga tocar nele, ele está junto de você. O salmista disse: ele é a tua sombra à tua direita. Ele não te deixará, ele te guardará, guardará a tua entrada e a tua saída. Ele estará contigo o tempo todo, na vida ou na morte. Ele está contigo, ele está presente. Você está entendendo? Então, pare com a inconsciência, conheça a verdade. O que é a verdade?
é a vida que tu carrega dentro. A verdade é a realidade que está dentro de você. Entenda, é a firmeza da tua consciência que nunca se abala. Você sabia disso? Você já parou para pensar que a sua consciência não se move? Ela não se abala quando há algum problema e ela não se abala quando você é elevado em alguma situação. Não, a tua consciência, ela só se expande, e aí com expansão quer dizer ela clareia cada vez mais, entendeu? Ou se retrai. Mas a retração e a expansão da consciência, ela é o resultado do abrir e fechar da mente. Se eu fecho a minha mente, eu perco consciência. Se eu abro a minha mente, eu amplio consciência. Se eu começo a pensar que eu sou todos os meus pensamentos, eu fico tão na escuridão que eu não vejo mais o meu eu. Se eu começo a entender que o meu eu não é a minha mente, porque o meu eu é o que observa a minha mente, é o que avalia os meus pensamentos. O meu eu lá, meu eu consciente é o que avalia a minha mente. Você já parou para pensar isso? Já fez esse exercício em casa? Eu vou procurar entender quem me enxerga de dentro de mim para dentro de mim. Quem é que avalia os meus pensamentos, se estão certos ou errados? Quem é que administra tudo que eu penso? Tudo aquilo que idealizo, que eu desenho, aqui. Quem que administra? Esse é você. Esse é você. Logo eu posso te afirmar com toda certeza, você não é a mente. Assim como você não é o corpo. Então você é vida presente dentro do corpo. Você é consciência. Consciência plena. E na consciência, esses altos e baixos da vida se acabam. Esse abre e fecha de janelas mentais são ignorados. Na consciência, você vê o que é bom, você alcança o que é glorioso e você se encontra com aquele que é tudo em todos, o eterno, o todo-poderoso, que mora dentro de você, que habita o templo do seu coração, que é a luz que ilumina a sua consciência. Eu não tenho mais tempo, eu tenho que parar aqui, entendeu? Dá vontade de fazer desenho aqui e mostrar para você essa em diagramas, entende? Essa percepção interna, né? Da consciência à psique, da psique à mente. Não diz a mente não é a psique, não. A alma trabalha na mente. Expressa-se através do corpo, na luz da consciência, ou não. O grande problema do ser humano é quando ele é totalmente almático e não consciencial. Então ele é aquele sujeito emotivo, entendeu? Impulsivo. É aquele indivíduo que está, entende? Sabe, o meu nervo à flor da pele. Estou com o nervo à flor da pele. O que ele está dizendo é, a minha psique está dominando o meu ser. E aí eu bloqueei a minha consciência. O que Jesus queria que o Pilatos entendesse é que a voz de Deus falou naquele tribunal, aquele dia, na consciência do Pilatos. O Pilatos olha para a turma e diz, nenhuma culpa vejo nesse homem. Só que Pilatos bloqueou a voz da sua consciência e atendeu a voz da sua alma. E o que a sua alma queria? Posição, cargo, entendeu? E por isso ele bloqueia a consciência. E aí, numa ação da alma, e a alma às vezes tem algumas ações que parecem bonitas. A alma, ela cria rituais de tudo quanto é tipo. Entendeu? O homem almático, ele é ritualista. E aí a alma do Pilatos leva ele, agora não mais
na luz da consciência, mas a partir da sua condição almática, ele vai fazer, sabe o quê? Manda encher uma bacia com água. Olha que coisa maluca. E vai lá lavar as mãos. Estou livre do sangue desse homem. Como se água lavasse consciência. Não. Isso era só um gesto para justificar. Estou condenando por causa de vocês, mas eu estou livre. Tá coisa nenhuma. Juiz iníquo é juiz iníquo. Quem condena o inocente é perverso, é malvado. Entendeu? Então ele não estava nada. Agora é interessante, porque enquanto Pilatos lava as suas próprias mãos, tentando se isentar de culpa que não tem como se isentar, na história de Jesus diz que Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Pilatos lava as mãos tentando melhorar a consciência, que não conseguiu. E Jesus lava os pés e está diante de Pilatos numa consciência tão tranquila, entende? Que transcendia todo aquele ambiente de acusação. Sim, é porque ela já tinha a consciência aberta de que Jesus era o enviado de Deus. E ela tentou ajudá-lo ainda, né? Ela tentou ajudá-lo dizendo, não te meta na questão desse justo. Falou, mas ele não deu ouvido nem para ela. Ora, quem não ouve a própria consciência vai ouvir a esposa. Um sujeito inconsciente vai ouvir a sua esposa? Uma esposa inconsciente vai ouvir o marido? Não. O inconsciente não ouve ninguém. Ele não tem ouvidos para ouvir, porque ele só atende os seus próprios desejos, os seus próprios anseios. Então, nessa noite, fique com a verdade. A verdade é: silencie, sossegue, tenha calma, pacifique o teu ser e ouça a voz de Deus no teu interior. Tu nunca mais vais precisar do irmão Pafúncio profetizando para ti, nem da Chiquinha, entendeu? Trazendo mensagem para te estimular. Não, você vai andar na luz do divino, compreendendo o que há de melhor, a voz da consciência. Amém, queridos?